Sejam muito bem-vindos ao Bora Apostar, edição especial, cara. Pra você que está acostumado a ver a cara do mestre da visão aqui hoje, não se preocupe, cara. Semana que vem ele tá de volta. Recebi este convite para estar com vocês nessa sexta-feira, analisar alguns jogos para o final de semana, trazer algumas leituras aqui daquilo que se pode observar, pra gente trazer um pouco mais de vantagem em relação ao valor da posição. Mestre Davi, cara, eu tô estreando teu cenário novo. Pra você que tá chegando aí, cenário novo aqui em nosso canal. Então não perca tempo, se inscreve nesse canal, ativa as notificações, faça parte dessa família, porque somente assim você consegue fazer isso aqui tudo valer e acontecer e enfim, vamos que vamos, não é verdade? Nessa quinta-feira, galera, vale um comentário rápido, né? O Papai Ancelotti estreou pela seleção brasileira um amargo 0-0. Início de uma jornada, muita gente falando muita coisa boa, né? Mas é apenas o início do trabalho do Papai Ancelotti. Felicidades aí, torcendo muito por você, que você faça a seleção brilhar, né? Mas, seguindo adiante, vamos para o que interessa. Esse final de semana traz alguns confrontos interessantes, pelo menos no domingo. Vou focar no domingão para a gente trocar uma ideia em relação à final da Nations, né? Sexta agora não tem nada mais para monitorar, nada mais para analisar, mas sabadão é dia de descanso e domingo a gente volta para acompanhar ali quem garante o terceiro lugar, né? Temos ali Portugal e Espanha e temos Alemanha e França. Caros amigos, vamos falar um pouco sobre esses jogos a nível de mercado, um pouco de ódio para trazer um pouco de informação para vocês em relação àquilo que de fato a gente pode levar para o live. Então, se você ainda tá marcando bobeira, apareceu aí, ó, no rodapé da tela para você, a Futbet, que por sinal, senhor Ramon, a Futbet entrou com uma promoção um tanto incomum, cara. Eu, pelo menos, não me lembro de ter visto nada parecido com o que a Futbet colocou. Ela abriu o mercado ali, para quem não conhece, as Super Odds são, como é que eu posso dizer? É o prêmio máximo que a Futbet pode estar colocando para você começar bonito com o pé direito, cara. E a Futbet simplesmente lançou no mercado de Super Odds um ranking para descobrir quem é o time brasileiro que pode levar ali o título e garantir ali o ápice, né, da nossa resenha em relação ao campeão. E aí o Palmeiras vem aqui como possível campeão, Flamengo como possível campeão, Botafogo como possível campeão e o Fluminense, somente os times brasileiros. Mas com detalhe, odd 100. Odd 100. Então com apenas R$1 tu já consegue fazer parte dessa corrida aqui para ver quem pode ser o campeão. Cara, odd 100. Eu não entendi, cara, mas o Botafogo tá com uma odd aqui a 120. Que isso, cara? O que vocês estão fazendo com o Botafogo, cara? Botafogo tá pagando mais, Então, não perde tempo, se inscreve aí, o link tá na descrição, faz seu cadastro, bota o depósito. Cara, para participar da Super Odd basta R$1. R$1 com odd 100 e com o Botafogo com odd a 120. Beleza? Então, sem mais delongas, vamos analisar o primeiro jogo. Domingão, hein, galera? Tira o sábado pra descansar, irmão. Não tem nada pra fazer. Eu, pelo menos, olhei a lista de jogos aqui. Não tem nada, pelo menos nada, vezes nada pra fazer. Mas domingão, sim. E pra começar, vamos ali analisar quem vai disputar o terceiro lugar da Nation League, né? Que, no caso, é a Alemanha e a França. Jogo extremamente equilibrado. Pelo menos aos olhos do mercado, as expectativas é de equilíbrio. As duas seleções têm condições de marcar? Pra caramba, a gente vai analisar isso aqui em relação às odds na Futbet. Mas a princípio, cara, é um cenário de muito equilíbrio e um cenário carregado de dúvidas. O que isso quer dizer? Cara, amigo, não é somente você, apostador aí do outro lado, que tem essa dificuldade de encontrar vantagens. O mercado, quando precisa precificar jogos com um confronto um tanto incomum, ele também encontra dificuldades. E é isso que a gente vai analisar agora dentro da Futbet, né? Com um cenário bem equilibrado, a Alemanha vem como favorita para esse jogo, precificada aqui a 2,36. É uma favorita apenas por odd, né? Não há ganho de confiança, é apenas a expectativa aos olhos do mercado de uma seleção que pode vir a vencer este confronto, né? Seguido aqui de uma França precificada a 3, eu tenho um empate aqui como a última opção a 3,95. Como eu disse para vocês, cenário de equilíbrio, o mercado não faz a menor ideia do que pode acontecer. Isso quer dizer que o mercado leva tudo isso para campo, para poder somente então confirmar quem de fato vai estar entregando mais. E aí sim fazer as devidas correções. Então o mercado inicialmente ele te dá um parâmetro de referência para que você venha durante o live
confirmar ali o que de fato pode estar se tornando uma oportunidade para você. Mas vamos entender um pouco mais o que o mercado tem a oferecer para a gente de informação, né? Já no mercado de ambas marcas, o mercado acredita em um cenário onde as duas equipes têm condições de marcar. Como eu disse para você inicialmente, o mercado já tem essa expectativa e aqui sim tem uma opinião um tanto mais pesada em relação ao que essas equipes podem entregar. Com ambas marcas sim precificada a 1,46, o mercado acredita confiança. Sim, as duas equipes, apesar de não trazer uma clareza em relação a quem pode ganhar, visto que elas podem entregar em campo, o mercado acredita que as duas equipes, as duas seleções têm condições de marcar, caros amigos. Então percebam bem a situação como ela vai se formando. Cenário de equilíbrio, mas com duas seleções que têm sim potencial para marcar, beleza? Já o volume de gols, vamos dar uma olhada aqui como é que tá. A gente tem um mercado acreditando em gols, como eu disse para vocês, as duas equipes têm condições de marcar, e isso já se reflete aqui no nosso placar correto. Os principais placares, pelo menos aqueles com odds abaixo de 10, são inicialmente aqui o placar de 1-1, precificado a 9, então já conecta com o que acabamos de analisar, né? É um cenário equilibrado, mas com duas equipes que têm condições de marcar. Não é apenas um placar de defesa, o mercado ele acredita sim que essas equipes têm condições de marcar esses gols, e o placar de 1-1 ele vem nesse momento como um placar de fato esperado, até por conta da rivalidade, né? Por ser ali uma disputa pelo terceiro lugar, é um tudo ou nada, precisa entregar tudo e mais um pouco. Seguindo aqui do nosso placar de 1-1, vamos ver se tem mais algum outro de destaque. Pelo menos abaixo de 10 eu já não encontro muitas opções, né? Eu tenho ali o placar de 2-1 precificado a 11, o que favorece a Alemanha aqui como favorita por odds, como eu expliquei para vocês agora há pouco. Ou seja, o mercado de olho no que a Alemanha pode produzir, né? Então, nesse confronto, apesar das duas equipes terem mais condições aqui de produzir mais oportunidades, o mercado olho vivo aqui em relação ao que a Alemanha pode produzir além do esperado, beleza? Também presentes aqui em uma zona mais próxima, mas já 13,5 vem a França aqui com um placar de 1-2. É o mercado mais de olho realmente na Alemanha. Analisando alguns dados aqui por parte do Sherlock, a gente pode observar que sim, existe uma condição de uma Alemanha que pode surpreender, pode trazer como é que eu posso dizer para vocês? Pode trazer um ganho além do que o mercado espera. E o mercado também não é bobo, né? Ele prepara uma cama para isso. E a Alemanha, como sendo a seleção que tem potencial para entregar mais em campo, já joga essa odd do mercado de goleadas aqui lá para baixo. Então olha só, tem uma odd no mercado de goleadas a 9,8, seguida aqui de uma odd a 14 por parte da França. O que eu posso resumir para vocês? Apesar do jogo equilibrado e as expectativas, muita coisa sendo levada para o live, para confirmação, as duas seleções trazem mais confiança por parte do mercado e dos apostadores, como duas seleções que podem vir a marcar, porém podem surpreender, em especial a Alemanha, que tem mais condições aqui de estar colocando mais futebol em campo. Isso vai acontecer? É isso que vai rolar quando a bola começar a rolar? Não, né? Vamos observar, vamos confirmar. Essas são as expectativas do mercado e é isso que você e eu vou ficar de olho para quem sabe ali confirmando a Alemanha jogando para mais ou a própria França surpreendendo, mesmo sendo a segunda opção por parte do mercado, aí assim a gente consegue encontrar valor e explorar até mesmo alguns ajustes na posição, tá bom? Já no primeiro tempo, caros amigos, vamos dar uma olhada aqui como é que tá. Eu tenho um cenário equilibrado também, um primeiro tempo difícil, né? O mercado acreditando mesmo um primeiro tempo sem gols, então é um primeiro tempo para a gente levar como parâmetro para observar se aquilo que o mercado precisa confirmar de fato vai acontecer ou se é um jogo que vai se tornar um tanto truncado, beleza? Então, esse é o jogo Alemanha e França. Ah, tem um detalhe importante, o Dembélé, Ramon, ele não vai, né? Ele tá machucado, não é isso? Com o Dembélé fora, isso torna ainda mais difícil a situação do mercado, que precisa precificar ali a França sem o Dembélé e pelo menos o Mbappé, eu sei que ele tá confirmado pelo que eu tô vendo aqui. Bom, é isso. O mercado precisando levar este jogo para o live. Vamos para o nosso próximo jogo, Portugal e Espanha. E aqui o cenário também não é diferente. Jogo bem equilibrado, volto a repetir para vocês. Jogos com confrontos incomuns não trazem tantas informações quanto o mercado gostaria. E na ausência de informações, o mercado precisa o quê? Equilibrar essas odds e levar tudo para o live. É em campo que o mercado consegue confirmar aquilo que realmente
pode trazer um ganho de vantagem, um ganho de confiança para que o mercado ajuste as odds ao longo do jogo. Então, fica atento a essa observação, cara. Isso aqui vale ouro pra gente que precisa encontrar valor em uma operação. Tem muita gente que pergunta, pô, mas quando? Como que eu encontro o valor numa operação? Observando o mercado, cara. Ele coloca preço nas coisas. E se ele tem dificuldade, se ele não tem informação para colocar preço nas coisas, ele precisa ir pro live. E aí durante o live, somente então durante o live, ele vai conseguir confirmar e trazer ali valor para a nossa posição, né? Vamos lá. Seguindo aqui para o mercado, eu tenho o Portugal, tenho a Espanha, né? Então, Espanha favorita para este jogo, trazendo odds aqui a 2.04. Seguido aqui de um empate a 3.9. Empatado em odd também com Portugal a 3.9. Como eu disse para vocês, cenário é extremamente equilibrado. Espanha é apenas uma favorita por odds, né? Então, novamente, vamos para o live confirmar, mas vamos analisar um pouco mais em relação às expectativas do mercado, para saber se ele acredita um pouco mais de confiança, pelo menos em alguns outros mercados, né? O que traduz para a gente o cenário de trabalho. E, para começar, nosso mercado de ambas marcam, né? O mercado também acreditando aqui em gols por parte das duas equipes. O ambas marcam sim precificado a 1.64. Eu tenho um cenário de confiança por parte do mercado em relação a um jogo mais movimentado. Então, apesar do equilíbrio, muita movimentação é aguardada por parte do mercado, que acredita em duas equipes que podem vir a converter no placar, beleza? Então, a 1.64, ambas marcam sim. Já no mercado de placar correto, nosso famoso CS, os principais placares, pelo menos novamente, aqueles que estão abaixo de 10, eu tenho aqui o nosso placar de 1-1, precificado a 8.6, o que novamente, né, não é apenas um placar de defesa, é um placar que o mercado também acredita ali, confiança em relação ao que as duas equipes podem entregar. Ambas marcam 1.64 sim, o mercado acredita que sim, as equipes podem vir a marcar e este pode ser o desfecho final para essa partida, que também é mais do que disputada, até porque quem vencer aqui leva... Pô, eu ia falar o caneco, mas é complicado, né, Ramon? Enfim, fica aí a dica. Bom, seguindo adiante, depois do placar de 1-1, precificado 8.6, eu tenho como uma segunda opção do mercado no CS o placar de 1-2, precificado a 10. Então aquela leve vantagem por odd para a Espanha, que pode, aos olhos do mercado, entregar um pouco mais, né? Já no mercado de goleadas eu tenho Portugal precificado a 28 e a Espanha precificada a 10. O Sherlock não me engana quando diz que a Espanha ela pode de fato produzir mais. E aqui fica bem claro isso. Então, o que o mercado está falando aqui pra gente, galera? Se alguém tem condições de surpreender, de jogar além do esperado, de fazer muito mais do que o mercado está precificando, esse alguém tem nome e é a Espanha. Apesar do robozão estar em campo, o Lamine Yamal também está fazendo bonito pra caramba e o mercado está bem de olho no potencial que a Espanha pode produzir. Então, se alguém pode surpreender, é a Espanha. E se você sabe dessa informação, leva pro live, cara, observa, porque se a Espanha começa a produzir, traz mais volume de jogo realmente, isso já pode se tornar interessante até por um controle da tua operação a favor da Espanha ou até um lei Portugal, enfim. Vai do teu método, beleza? Já no primeiro tempo, os eventos mais esperados aqui aos olhos do mercado, tem aqui, para começar, deixa eu dar uma olhada, mesmo um cenário muito parecido com o jogo anterior, né? O mercado também não acreditando em gols aqui com muita confiança no primeiro tempo. É um jogo literalmente para ser ajustado ao longo do primeiro tempo. E aí vale uma dica para vocês. O mercado ele precisa trabalhar o primeiro tempo, que é sempre um período técnico, um período onde o mercado ajusta as odds. E se você está acompanhando o jogo junto com o scanner, junto com o mercado do lado, trazendo essas informações para a mesa, você vai perceber que o mercado ele vai construir a visão dele do que de fato está acontecendo em campo. E se você tem essa confirmação aos olhos do mercado em relação ao que de fato está se confirmando em campo, você tem clareza em relação àquilo que você pode fazer no jogo, beleza? Então esses são os dois jogos que a gente traz para vocês com o maior destaque para esse domingão, né? Acho que a Nations ela é o maior destaque para a gente estar observando. Eu vou assistir, independente de surgir oportunidade ou não, estarei acompanhando para quem sabe ali, pelo menos, né, ver a história sendo escrita mais uma vez, né? O robozão tá na área, Lamine Yamal fazendo bonito pra caramba. AP dispensa comentário, acho que eu não vou entrar em muitos detalhes não. Mas é isso, senhoras e senhores. Então, em resumo, desejo a vocês um ótimo final de semana, que vocês estejam atentos às oportunidades e semana que vem o Da Visão tá de volta com vocês. Então, mais uma vez,
se inscreve nesse canal, cara. Ativa essas notificações. Ajuda a gente a fazer valer isso aqui tudo, cara. Porque daí as coisas ficam mais legais, a gente consegue trazer mais coisas pra vocês. Beleza? Um forte abraço, até mais. E é isso. Valeu.